Agora a gente vai para mais uma entrevista ao vivo aqui no Seu Agrotarde, porque a Confederação Nacional da Indústria fez uma lista de 25 propostas para que o Brasil reduza o chamado Custo Brasil, que é o conjunto de dificuldades para que se possa empreender no país. O assunto foi tema de diversas discussões nos últimos anos. A intenção da CNI é incentivar o crescimento econômico do país, gerando riqueza e renda. Sobre essa novidade, a gente vai conversar agora com o economista-chefe da Confederação, Renato da Fonseca. Olá, Renato, obrigado pela entrevista, obrigado por atender o nosso pedido aí, viu? Agradeço, Zé Marcelo, obrigado a você e aos telespectadores. Que coisa boa. Quero começar perguntando para vocês fizeram uma lista de 25 propostas, né? Eu queria começar por aquela que foi o assunto mais recente aí na pauta de reivindicação das empresas, que é a volta da possibilidade de redução de salário e redução de jornada em função do agravamento da crise econômica provocada pela pandemia. É isso mesmo? Isso, se você me permite, só para reforçar um ponto, a gente está se Claro. recuperando da crise, sim, a gente está recuperando da crise, só que a gente não estava numa situação, né, o Brasil estava numa situação ainda muito complicada em termos de crescimento econômico. Né? A economia brasileira, você vê que o PIB crescia 1%, 1,5%, 1,6%, após a crise de 14, 16, sem conseguir decolar. E grande parte exatamente porque a indústria não conseguia decolar. Por isso que a gente focou nas medidas de aumento de competitividade. A gente precisa aumentar a competitividade da indústria. Obviamente, tem um trabalho a ser feito dentro da indústria, em termos de inovação, em termos de melhor gestão, mas tem um trabalho do governo, principalmente na questão do que a gente chama de custo Brasil. Né? Obviamente, nós ainda não vencemos totalmente a crise da pandemia, provocada pela pandemia da Covid-19. Por isso que a gente trouxe duas propostas que têm relação com esse período de transição. Uma é a questão do financiamento para pequenas e médias empresas, né? A extensão dos programas que permitiram o capital de giro chegar nessas empresas, e outra é essa que você mencionou, que é a questão do mercado de trabalho. Aí é sempre bom a gente deixar claro que existe hoje na legislação atual a possibilidade de empresa e trabalhadores, ao fazer um acordo coletivo, fazer redução de jornada com redução de salário ou fazer até a suspensão do contrato. Né? Só que isso precisa de um acordo coletivo. O que a gente está demandando é que aquela medida que foi tomada no ano passado e que durou até dezembro, que permitia uma maior flexibilização, ou seja, a empresa pode fazer esse acordo individualmente com o trabalhador. E por que isso é importante? Pelo alto nível de incerteza. Obviamente que a indústria vem se recuperando, né? O emprego vem aumentando, mas você ainda tem uma incerteza grande em alguns setores, principalmente os setores de bens de consumo duráveis, e claramente não só a indústria, mas todo o setor de serviço e de comércio está começando a ficar ainda mais preocupado porque você está vendo o retorno de algumas medidas de isolamento social nas cidades. Com as regras anteriores, era possível fazer essa redução de jornada, fazer essa redução de salário, mas era exigido da empresa uma contrapartida mantendo o emprego, garantindo o emprego desse trabalhador, e o governo com uma contrapartida entrando ali com aquela diferença entre aquilo que o patrão pagava e aquilo que o trabalhador perdia, não é? Vocês estão propondo a retomada desses critérios também? E outra coisa, essa lista foi entregue para quem? Vocês vão entregar para o governo e também no Congresso Nacional, fazendo ali um movimento com os parlamentares para que esse conjunto de pedidos ganhe força? Sim, eu vou começar pela última pergunta. O presidente Robson de Andrade, que é o presidente da CNI, ele entregou, tá, até antes da gente lançar isso para a sociedade, para os presidentes da Câmara, né, os presidentes do Senado, para o governo federal, né, porque exatamente a gente está tentando sensibilizar, né, tanto o Congresso como o governo federal da importância dessa agenda. E agora a gente trouxe para o debate com a sociedade para também sensibilizar a sociedade e discutir a ideia. Né? Eu acho que é preciso haver o debate, no Congresso vai ter esse debate, para a gente ver quais são as melhores medidas para alcançar um objetivo que todos defendem, que é o maior crescimento
do país. Na questão do programa emergencial de manutenção do emprego, a gente está demandando uma coisa bastante similar, né? Se possível ser igual, ótimo, né? Ou seja, sim, ter a garantia do emprego para aqueles trabalhadores que aceitaram fazer o acordo. Isso como é que funcionava? Para cada mês de redução de jornada e salário ou de suspensão, você ganha um mês de estabilidade. Então, na verdade, hoje, esses trabalhadores que fizeram o acordo até dezembro do ano passado estão com mais de 6 meses, né, de estabilidade, se eles começaram a fazer isso em junho. O que a gente está pedindo é poder que se refaça esse acordo para aquelas empresas que ainda estão com dificuldade, que ainda estão trabalhando com uma capacidade de produção muito baixa, ou seja, que não precisam de todos os trabalhadores em turno integral na empresa. Então, em vez de demitir, a opção seria, vamos reduzir a jornada, né? E com isso também uma redução dos salários para reduzir o custo das empresas e, na medida do possível, ainda vamos ter que discutir isso, porque tem a questão do equilíbrio fiscal, o governo complementar também parte da perda. Só lembrando que o governo não devolvia todo o salário do trabalhador. Ele evitava que a queda fosse na mesma proporção que a queda da jornada. Tá? Obviamente, esse é um tema que precisa ser discutido pela sociedade, né? Porque também a gente está discutindo a questão do auxílio emergencial nesse momento. Esta lista de itens que vocês fizeram foi dividida em 8 grandes temas, né? Eu queria que rapidamente você desse uma pincelada nesses oito eixos, nesses 8 temas, para que a gente entenda exatamente o que é que vocês estão defendendo. Correto. O que a gente trabalhou, obviamente, se eu dou 25 prioridades, né? A primeira reação é, se 25 é prioridade, como é que eu vou trabalhar nisso? Mas é lembrar que a gente trabalhou com 25 prioridades em temas diferentes, ou seja, então são áreas do governo diferentes, né? Por mais que muitas delas o Congresso vai ter que discutir todas elas, mas o Congresso já vem discutindo várias dessas legislações, já tem uma discussão bastante madura. Então, a gente trabalha na área de tributação, né? O principal a principal medida, desculpa, que a gente defende é a reforma tributária no consumo, mas também a gente tem uma reforma tributária no imposto de renda de pessoa jurídica, né? As empresas passarem a se cobrar imposto, por exemplo, dos dividendos, que hoje não se cobra imposto, mas, em compensação, tem que reduzir o imposto da empresa em si. A gente tem a questão da política fiscal, principalmente é uma reforma administrativa, ou seja, o Brasil tem uma carga tributária muito alta porque o governo gasta muito. A gente precisa ter um governo mais eficiente, né? Precisa reduzir o gasto do custeio para que o governo possa gastar mais com o investimento. A área de financiamento ela é muito importante, então, a curto prazo, a gente precisa manter essas empresas que conseguiram capital de juros pelos programas do governo, né? Com uma taxa de juros mais baixa, que elas não quebrem agora, porque elas estão pagando esses recursos. Alguns setores não estão conseguindo recuperar totalmente as vendas do ano passado e vão precisar de novos empréstimos. Então, nesse ponto, é você manter o programa funcionando, onde as empresas possam continuar tomando emprestado capital de giro. A área de meio ambiente é uma área importante, né? A gente tem uma discussão, uma legislação que já foi discutida há cerca de 2 anos, vem sendo debatida no Congresso, ela já está bastante madura. E qual é o objetivo? É você reduzir a burocracia e a insegurança jurídica. Hoje, tanto o município, como o Estado, como o governo federal, eles podem legislar nessa questão do meio ambiente. Isso está gerando uma confusão, as empresas sem saber em quem ela deve ir primeiro, e se ela recebe o aval de um, se já pode fazer a obra, ou se precisa dos outros 2. Ou seja, é preciso organizar esse processo. Claramente, nas relações de trabalho, a gente já comentou a principal medida, mas eu acho que tem que continuar tendo um avanço na modernização. Então, um exemplo claro é, hoje, o trabalho à distância veio para ficar, né? E a legislação atual, para você mudar do trabalho local dentro da empresa para o trabalho em casa, você precisa de um acordo coletivo, você precisa ter um acordo maior. Durante a crise foi feita uma flexibilização na legislação, permitindo um acordo individual. A gente vai ter que discutir essa legislação, como é que isso vai funcionar, né? Quais são as repercussões desse tipo, dessa nova modalidade de trabalho.
Na área de infraestrutura, que eu acho que é muito importante, e no caso do setor agrícola, mais ainda, ou seja, a gente precisa reduzir o custo, né, de fazer a nossa produção chegar ao porto e chegar nos países de destino. Isso é o custo de transporte, é o custo de energia, né? Precisa ter um sistema de cabotagem mais eficiente no Brasil. Então, a gente está com essa discussão que está no Congresso, gás natural, setor energia elétrica, ferrovias, cabotagem, que está maduro, e a gente, se conseguir aprovar nesse primeiro semestre, nós vamos conseguir trazer investimentos que vai resultar na redução do custo das empresas. Obviamente, a questão de inovação é importantíssima. Às vezes, em época de crise, a gente deixa em segunda mão. Esse é um grande erro que a empresa pode fazer se ela fizer isso. Por quê? Porque a inovação é que vai gerar aumento de produtividade, né? Então, a gente precisa ter recursos do governo para isso. No mundo inteiro, um dos principais financiadores da inovação é o governo, né? Seja através de compras governamentais, seja através de um fundo de investimento. Então, é isso que a gente está chamando a atenção. Na área de comércio exterior, é preciso continuar reduzindo a burocracia, a gente precisa terminar a instalação do portal único, né, onde você vai facilitar exportações e importações, e com isso reduz o custo de logística nesse processo. E, obviamente, também financiamento às exportações, que é importante não só para a indústria, também para a agricultura, ou seja, também para as exportações de serviços. E, por fim, a gente também tem uma visão na micro, pequena, média empresa, né? A gente precisa dar condições, principalmente, para aquele empresário que não teve sucesso se reerguer, né? Acho que é muito interessante que a legislação na Europa ela valoriza o empresário. Então, se ele faliu, ele não deu certo, né? Mas ele tentou, você vai dar todo o estímulo para ele tentar mais uma vez, não ficar com o nome preso numa empresa que ele não consegue fechar. Então, a gente precisa mudar a legislação brasileira nesse sentido. Permitir rapidamente que ele, dentro da lei de falência, ele consiga regularizar a situação e esteja pronto para, mais uma vez, tentar empreender e, dessa vez, com sucesso, e gerar o maior crescimento, tanto da renda como do emprego. Esse seu raciocínio da necessidade de o Brasil tratar melhor e cuidar melhor do empreendedor brasileiro, para a gente retomar um raciocínio que é da modernização não só do parque industrial brasileiro, mas se a gente pegar, por exemplo, o setor do agronegócio, nos últimos 15 anos, assim como na indústria, não é? O homem do campo, ele modernizou o sistema de produção, mecanização, investimento em tecnologia, fez toda a parte dele. No lado da indústria, houve, nos últimos 15 anos, uma modernização muito grande do parque industrial brasileiro, aporte tecnológico, importação e desenvolvimento de tecnologia. Só que o setor produtivo, ele vem há muitos anos reclamando da forma como é tratado pelo governo antes do processo de falência, e muito disso se deve ao que o setor produtivo reclama e classifica como insegurança jurídica. O Brasil tem legislação frágil e o setor produtivo não sabe em um ano se vai poder contar com as mesmas garantias no ano seguinte, não é? Você acha que em quanto tempo a gente consegue desatar esse nó? Olha, tanto a insegurança jurídica como o excesso de burocracia, que acaba gerando a insegurança jurídica, nós já mostramos que não é fácil, né? O Brasil já teve um Ministério da Desburocratização no passado, né? E vários daquela burocracia que foi desmontada, parte dela, eu diria, não toda, ela acabou voltando, né? A gente tem um problema na sociedade brasileira, eu posso dizer assim, que é o problema da desconfiança, né? O brasileiro é desconfiado com o outro, então tudo a gente quer prova, tem que assinar 2 vezes, tem que passar 2 vezes no cartório, como se isso fosse evitar fraude, como se isso fosse evitar corrupção. A gente vê que isso não evita, porque a gente continua tendo o mesmo problema. Então, eu acho que tem que ter uma melhora na relação contribuinte e governo, né? Ou seja, reduzir essa desconfiança, dar mais crédito, punir quem tem que ser punido, né? Mas dar mais crédito e não tentar ficar mudando a lei toda hora para tentar coibir um ou outro comportamento, né, que está errado, e com isso prejudicar todos. Eu gosto de dar um exemplo, que é a questão do sinal de trânsito, né?
A gente colocou sinais em trânsito para organizar o trânsito na cidade. Vermelho não passa. Algumas pessoas passam no vermelho, né? E aí, o que a gente faz? Bom, vamos botar uma câmera e tira uma foto para quem passar do vermelho para controlar. Ainda assim, algumas pessoas passam no vermelho. Qual é a solução? Então, vamos botar um portão em cada esquina, né? Olha, você imagina uma cidade com um portão em cada esquina. Ninguém anda, né? Então, para você tentar resolver o problema de uma ou duas pessoas, né? Um ou dois empresários, um ou dois trabalhadores que estão tentando burlar a lei, você começa a prejudicar todos. É uma luta que a gente precisa trabalhar em ter legislações claras e objetivas, em que a legislação, antes de ser feita, seja avaliada os impactos que ela tem, para ver se realmente ela vai resolver o problema, se não vai causar outros problemas, e você evitar ficar trocando toda hora de legislação. Tá? Ou seja, a garantia jurídica é essa garantia que os contratos vão ser respeitados. Isso é uma questão de aprendizado também da sociedade, mas tem todo o papel do judiciário, do legislativo e do governo federal na hora de emitir as leis, na hora de interpretar as leis. Porque senão gera essa incerteza, você não sabe se você pode ou não pode fazer aquilo, se você está pagando ou não o imposto da maneira certa, e isso gera um custo. As empresas são obrigadas a reter recursos para provisionar um possível custo, né? Ou uma burocracia excessiva, você não consegue escoar sua produção a tempo, e com isso você perde contrato, leva uma multa no contrato, gerando um custo ainda maior. Enfim, é um problema sério, é um problema que parte ele é cultural, mas a gente precisa, como contribuintes, cobrar mais do governo, né, que as leis sejam mais duradouras nesse sentido, sejam claras e que não fiquem mudando toda hora. Renato, vou fazer uma última pergunta, não porque eu gostaria, porque a gente teria muito mais assunto, mas também porque eu preciso liberar a sua agenda, e televisão é tempo, né? Já dizia o Clodovil. Dado todo esse cenário que a gente tem hoje no Brasil, o que você consegue projetar para a economia brasileira até o fim do ano? Olha, até o fim do ano a gente está esperando um crescimento, né? 4%, um pouco mais que isso. Deixa eu explicar agora o que significa esse crescimento de 4%. Não é uma explosão, né? Não resolveu o problema. Por quê? Porque imagina que você está andando, você cai num buraco, você começa a subir o buraco novamente. Quando você compara a média, né? O fato de eu já estar de volta onde eu estava antes, já me gera um crescimento em relação àquela queda que eu tive. Então, grande parte desse crescimento, ele já aconteceu. Ou seja, se a gente parasse de crescer agora, certamente a gente ia crescer quase 2% esse ano, na comparação com o ano passado. Então, desculpa tomar um pouco mais de tempo explicando isso, mas é importante entender que após uma crise tão forte, um crescimento forte em seguida não significa muita coisa. É apenas uma recuperação. A gente espera que a gente volte para a situação que a gente estava antes. E aonde a gente estava antes? A gente tinha saído da crise de 14 e 16. O Brasil estava ainda com 10 milhões de desempregados, agora são 14 milhões de desempregados, né? Um crescimento do PIB de 1,5%, 1,6% ao ano, ou seja, com uma indústria que não crescia desde 2010, 2011, com muita dificuldade para puxar o crescimento da economia. Então, a gente está voltando para essa situação. Se a gente conseguir encaminhar as reformas, ou grande parte delas, nesse primeiro semestre, não que o resultado da reforma em si aconteça imediatamente, né? Por exemplo, se eu melhorei a questão do marco legal do setor elétrico, se eu fiz a regulamentação do saneamento, isso não vai mudar o saneamento, não vai mudar a oferta de energia elétrica naquele momento, mas isso vai trazer novos investimentos, vai aumentar a confiança dos investidores, dos empresários da economia, e com isso eles vão ter mais vontade de investir, de voltar a comprar matérias-primas, de voltar a produzir mais. E vai contratar mais pessoas e rodar mais a economia. Então, a gente acredita que, tendo nesse primeiro semestre a aprovação da reforma tributária, né, a aprovação de alguns marcos legais nessa área de infraestrutura, você já vai ter um estímulo bastante positivo para que no segundo semestre a gente tenha um crescimento mais forte e possa engrenar em 2022 um crescimento acima de 3% ao ano, que é o que esse país precisa.
Muito bem, Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI. Um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade. Sucesso aí com essa lista, com esse conjunto de prioridades, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Zé Marcelo, todos os telespectadores, tá? Um grande abraço a todos.